a vida, ela pode acontecer sem conflito para você, sem sofrimento para você. É a sua relação com a vida. É sempre a sua relação com a vida. Quando há um elemento que se separa da vida, se estabelece nesta separação a divisão. E na divisão, comparações, avaliações, escolhas, o gostar, o não gostar. Então o conflito se estabelece. A vida é um movimento que ela acontece em liberdade. Mas a mente em você é um movimento em sujeição. É um movimento em prisão. O movimento em sujeição, o movimento em prisão. Algo interno em nós, que é a presença da mente, é o movimento do pensamento. Nós precisamos descobrir a vida acontecendo em seu próprio movimento. E essa descoberta requer uma qualidade de mente diferente da que nós temos. A mente que nós temos é a mente que está em seu próprio movimento. Em seu próprio movimento, o movimento que internalizamos é o movimento do pensamento. Esse movimento do pensamento em nós é algo já programado, que já acontece de uma forma. Primeiro, antes de tudo, nós temos que investigar a verdade sobre o pensamento, para compreendermos essa questão desta nova mente, desta qualidade de mente que não sustenta, que não alimenta, que não produz conflito. Então aqui a primeira pergunta é: qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? Não existe elemento mais importante em você para ser investigado do que o pensamento. Porque o pensamento é o elemento presente nesse movimento interno da mente. Esse movimento interno da mente, a presença do pensamento é o movimento que se separa da vida como ela acontece. Nós não ficamos com a vida como ela é, como ela acontece. Nós olhamos para a vida a partir de uma mente que não é outra coisa a não ser um movimento de pensamento programado, condicionado, que olha a partir de um sensor. Esse sensor em nós é o elemento que é o juiz, que compara, que julga, que avalia, que aceita, que rejeita. A vida está acontecendo desta forma, mas eu tenho aquela forma, ou aquela forma pronta. Eu trago a forma pronta e tento enquadrar a vida dentro desta forma, como a vida está acontecendo. Nós temos duas coisas aqui. A primeira delas é: nós não sabemos o que é o pensamento. O pensamento em você, ele não sabe nada além do que ele conhece. O movimento que nós temos na mente, nesta mente condicionada, porque é a mente que o que está presente é o movimento do pensamento.
Estar presente nesta qualidade de mente condicionada é a visão que o pensamento nos favorece, que o pensamento nos dá. Como o pensamento nada sabe do momento presente, ele não tem controle sobre o que acontece e reconhecimento real do que acontece. Então, o que o pensamento faz? Ele rejeita o que acontece porque não pode controlar. Ele compara o que acontece, ele compara com base no que ele tem como ideia do que deveria ser. Além disso, o pensamento não tem a leitura da verdade do momento. Então, todo esse encontro que nós temos com a vida, como ela acontece, é equivocado. A partir da mente presente em você, que reconhece tudo a partir do pensamento. Pensamento, ele não é o elemento na vida em linha com o momento presente, porque ele é o elemento que vem do passado. Então, o que é o pensamento? Pensamento em nós é o registro de experiências. Só isso. Você conhece as cores, porque há um registro em você. O cérebro reconhece as cores. E o pensamento nomeou essas cores. Essa é a experiência que o cérebro em você tem. Então, nessa paleta de cores, você reconhece as cores. O seu reconhecimento é o cérebro reconhecendo as cores e nomeando as cores. O pensamento é só isso. O pensamento é uma experiência em você, nomeada. Você passa por uma experiência, ela é nomeada, ela agora é em você um conhecimento que você tem. Esse conhecimento é, em expressão, o pensamento. O nome que você tem para as coisas, como a mente, é como esta consciência em você identifica a consciência daquilo. Então, a experiência, o conhecimento, é o pensamento. Então, o pensamento é, na verdade, o registro do que é reconhecível, reconhecido. Pensamento é só memória. Pensamento é passado. Ele não sabe nada sobre esse momento. Tudo que ele sabe, repito, está dentro daquilo que ele conhece, daquilo que ele reconhece, que é o passado. Então, ele não é um elemento fundamental, escute, ele não é um elemento fundamental para o encontro com o momento presente. A não ser que você precise do pensamento com base na experiência, no conhecimento, na memória. Sim, de outra forma, não. Em nossas relações humanas, por exemplo, é um equívoco a presença do pensamento. É um erro. É uma completa maluquice. Toda confusão presente nos relacionamentos, toda confusão só está presente porque o pensamento está presente. Pessoas não se entendem porque a pessoa não se entende. Como ela pode entender a outra? E por que pessoas não se entendem? Por que ela não se entende? Porque ela, como pessoa, é só um conjunto de memórias, lidando com ela mesma o tempo todo. E procurando ajustar essas memórias e lembranças também na relação com o outro. Então é assim que o pensamento funciona em cada um de nós. Um movimento interno de memória, de lembrança, tentando se ajustar ao que é o que acontece, sem poder. Isso é conflito. Isso é desordem. Isso é sofrimento.
Então, o pensamento, o que é? O pensamento é esse movimento interno em você, na mente. Parte desse movimento é superficial, uma parte dele é mais oculta e, portanto, bastante ignorada para o seu próprio reconhecimento. Então, quando a gente diz assim, é a mente consciente é o reconhecimento do pensamento, do seu próprio movimento, pelo próprio reconhecimento que ele faz dele próprio. O que a gente chama de consciência é isso. Então, nesta parte superficial, a gente diz, eu sei o que estou pensando. Mas nossas ações, boa parte delas, nasce exatamente deste impulso interno de pensamentos mais ocultos, dos quais não temos a menor, entre aspas, consciência. Então, as nossas ações nascem desta qualidade de mente. Esta mente é a mente do eu, é a mente egóica, é a mente condicionada. Então, nós temos aqui a primeira parte dessa fala sendo colocada para você. Eu vou colocar em duas partes, ou em três. A primeira é essa. Tudo que nós conhecemos, conhecemos a partir do pensamento. Reconhecemos a partir do pensamento. E interagimos com o momento presente a partir do pensamento. E isso é um equívoco. Porque ele não atende. Quando você fala com alguém, você não está falando com ele, você está falando com o passado dele ou dela. Porque é só o que você tem dele ou dela. Porque é só o que você conhece dele ou dela. Quando você está falando com você mesmo, isso ocorre muito. O tempo todo, a preocupação é um sinal. Quando é que você está preocupado? Quando você está falando com você mesmo. Notem isso. O que é a preocupação? É uma loucura. É um quadro patológico, é um quadro psicológico, é uma patologia que ninguém diagnosticou até agora. Que preocupação é uma patologia psíquica, é uma desordem psicológica. Porque preocupação o que é? É falar com você mesmo. Não se resolve nada no campo dos pensamentos, onde lá está presente a preocupação. E a preocupação o que é? É o pensamento falando com ele mesmo. Não tem ninguém ali. A não ser um monólogo ou um diálogo interno. Biruta, louco, neurótico, patológico, que ninguém diz que é loucura. E aqui estou dizendo, preocupação é loucura. Qualquer preocupação é um monólogo, um diálogo interno, travado no pensamento. Quando ele se separa, ele cria um diálogo com ele mesmo. E no campo das ideias, fica procurando a solução para um problema que ele está estabelecendo ali, naquele momento, fora dos fatos, da vida, como ela acontece. Porque ali é o campo das ideias, é o campo das memórias, é a vida no passado, é a vida neste centro, que é o eu, que é o ego. Não é natural preocupações, como não é natural o estresse, a ansiedade, o medo, a raiva. Não é natural. Como parte da vida em expressão nesta psicológica condição de existência, nesse existir do eu, é comum. Não é natural. Na verdade, na inteligência, na liberdade. Em Deus, em seu ser. Não é natural. Então, o que ocorre conosco? Nós estamos constantemente no modelo do pensamento. Essa é a primeira parte. O pensamento em você está dentro de um movimento, em uma qualidade de mente condicionada, aprisionada,
vitimada de um tempo que o pensamento estabeleceu como sendo real para ele. Onde você é alguém aqui que veio do passado e está indo para o futuro. Não existe tal coisa. A não ser nesse modelo psíquico de ser alguém. O que é uma fraude, o que é um engodo, um engano, uma imaginação que o pensamento estabeleceu. Ok. Aqui eu tenho algo para lhe dizer, agora nessa segunda parte. Ou você vai continuar vivendo a sua vida, no modelo do pensamento, que é esse modelo de movimento de pensamento, onde o que está presente é esse padrão de mente comum a todos, ou você vai acordar. Acordar é sair desse sono, é sair desse sonho, é sair dessa condição. E aqui o convite é para uma nova mente, para uma mente diferente. Até agora, estamos lidando com a vida a partir desta mente condicionada, que é a mente dentro do padrão de comportamento, onde existe essa mentira, essa ilusão de que você está presente, monitorando a vida, sabendo o que está acontecendo e podendo gerenciar ela. O que é acordar? É descobrir agora, aqui, não a mente em movimento, mas a mente em percepção. Então nós temos a mente em movimento, e aqui nós estamos investigando a possibilidade de uma qualidade de mente em percepção. O que é a mente em percepção? É a mente que só percebe. É a mente que só toma ciência. Isso requer que ela esteja quieta, silenciosa, capaz de olhar com acuidade, com precisão, capaz de perceber sem um elemento para interferir. Então, neste momento, em razão do silêncio, em razão da quietude, surge a presença de um olhar livre do passado e, portanto, livre de conclusões, de crenças, de avaliações, de julgamentos, porque neste momento não há mais alguém. Algo novo está presente. É a mente que percebe. A mente que percebe, ela não percebe para fazer algo. Ela percebe. Ela toma ciência. Ela está ciente. Aqui, o elemento que torna possível, o instrumento que torna possível a compreensão da vida como de fato ela acontece, sem conflito, sem desordem, sem confusão, sem sofrimento, esse instrumento é a mente livre, é a mente em percepção. Não sabemos nada sobre isso, porque não recebemos isso de cultura, de sociedade, de mundo. Os seus pais, seus avós, seus bisavós desconheciam isso. Desconheciam isso. Porque eles viviam dentro do conhecido, como nós estamos vivendo. Nós apenas estamos dando continuidade à herança que eles deixaram. Eles nos deixaram a inveja, o ciúme, a raiva, o medo, o estresse, porque eles viviam assim. Gerações passadas não foram diferentes da geração atual e essa geração continuará mantendo essa forma. A não ser que você acorde desta condição para uma mente livre, para uma mente capaz de lidar com o momento presente, sem o passado, tudo continuará da mesma forma. Aqui o que temos como instrumento de percepção
em clareza, em lucidez, em inteligência, é a mente livre. A mente livre requer a ciência do autoconhecimento. A não ser que você tenha ciência de como você funciona, isso requer um olhar para as suas reações. A não ser que você tome ciência disso, de como a mente está acontecendo, como ela vem acontecendo, a mente não se aquieta, não silencia. Essa interna agitação é exatamente o movimento que nos coloca em conflito com o momento presente. Porque nós já vivemos internalizando o tempo todo o ideal de vida. A gente tem um ideal de vida. Repare, vocês têm um ideal de vida. Na verdade, nos é ensinado que a gente tem que não só ter sonhos, mas fazer a manutenção deles. O que é isso? Aqui, a visão do despertar é a compreensão da vida, como ela acontece. Essa compreensão desperta, em razão dessa inteligência, sabedoria. E quando há sabedoria, o encontro com a vida não requer planos, não requer projetos. O encontro com a vida requer a ação em linha com o misterioso movimento, que é o movimento extraordinário da existência. Que, por sinal, carrega nesse próprio movimento tudo o que há de real. Diferente do pensamento. Porque o pensamento com seus projetos, ele vem a partir do passado, idealizando um futuro tão incerto, tão inseguro e tão imaginário como ele pode produzir. Mas nós estamos vivendo assim. Nós não temos confiança na vida. Porque o modelo de ser alguém não lhe permite olhar para a vida e encontrar nela o que ela representa. Porque nós estamos constantemente trazendo do passado nossas ideias. E as nossas ideias é o que acreditamos que deveria ser. É o que temos a intenção de que seja. É o que nós buscamos que aconteça. Mas quem é esse elemento nessa busca? Quem é esse elemento nessa intenção? Esse elemento é pensamento. E o pensamento é inadequado para lidar com o que acontece. Então nós estamos constantemente lidando com a vida a partir de uma mente em movimento. A mente em movimento é a mente que se move no passado, porque se move no pensamento. Seu contato com o momento presente requer uma mente livre do passado e, portanto, uma mente em percepção. Perceber o momento presente é diferente de ter alguém percebendo. Quando alguém percebe, a sua percepção é a percepção de um fundo. Esse fundo é o pensamento. Acabei de dar um exemplo para você. Quando você vem para essa sala, você já vem sabendo onde você vai se assentar. Esse saber é típico do modelo do movimento do pensamento em nós, que nos dá a certeza, a segurança de que tudo irá ocorrer do jeito que programamos, idealizamos, pensamos, imaginamos. Mas quem é o elemento nessa imaginação? Esse elemento é o próprio pensamento. Esse pensamento ele se separa e cria alguém que vai ver confirmado sua crença. Esse alguém é o pensador. Não existe esse pensador, é só o pensamento.
que em sua imaginação criou um pensador que tem certeza que vai se assentar exatamente ali, aonde imaginou. E aí, quando você entra nessa sala, tem alguém assentado exatamente no seu lugar. Você não tinha lugar até que o pensamento construiu e colocou você com certeza naquele lugar. Então, quando você olha, lá tem alguém assentado exatamente no lugar que é o seu lugar. Pensador, que não é outra coisa senão o pensamento, entra em conflito com o que é. Porque alguém de fato já está sentado lá, sentado ali. Então, esse é um exemplo assim bem simples de como o tempo todo o sentido do eu em nós sustenta a ilusão de uma identidade que, como alguém presente, sabe o que quer, e sabe o que procura, e sabe o que deseja, e tem certeza de obter. Isso é conflito. Isso é sofrimento. Isso é algo presente em razão do modelo do pensamento que nós conhecemos. Nós estamos vivendo em um modelo de pensamento, onde temos por detrás do pensamento um pensador. Então, o que é o acordar deste sono? O que é o acordar deste sonho? É permitir que a vida se revele sem o pensador. O que requer uma mente em percepção. Uma mente em percepção é uma mente livre do passado. Quando você pergunta o que é meditação, as pessoas procuram um lugarzinho reservado, elas ali se assentam, entoam um mantra, colocam uma música suave, de preferência num lugar assim bem silencioso, onde não tem a criança correndo, gritando, pulando, fazendo barulho. E ali elas acreditam que elas estão tendo um contato com o divino. O contato com o divino é o contato com a vida, como ela acontece quando você não está. Então você ali assentado, quietinho, você está se obrigando, você está se submetendo, você está se autodisciplinando a um silêncio que você forçosamente está buscando, tentando aquietar a mente, aquietar o pensamento. Mas você fica ali 30 minutos, depois 30 minutos passam e você volta para a sua vida. E aí você encontra as crianças gritando, o marido aborrecido, a mulher um pouco chateada. E a sua meditação foi embora, porque enquanto você estava ali, você estava se auto-hipnotizando de que estava em paz. Sim, havia uma paz, a paz da quietude que você produziu a partir de um esforço de autodisciplina, onde a mente cedeu à sua vontade. Então a mente cedeu, o silêncio aconteceu, mas era um silêncio forçado, não era natural, não era real, porque a mente ela foi ajustada a um padrão de quietude onde o constante movimento dela, naquele instante, foi artificializado, foi submetido a uma técnica, a uma prática. É isso que as pessoas chamam de meditação. Meditação é o encontro com o momento presente, livre do movimento psicológico, do devia ser diferente. Aquele ali é o meu lugar. Por que ele se assentou para ali? Por que ela se atreveu a tomar o meu lugar? Ele ou ela nem tem ideia da maluquice que está acontecendo dentro da sua cabeça. Então, o que é meditação? É tomar ciência de suas reações para lidar com a vida como ela acontece e não como ela deveria acontecer. E não como ela teria que ser. Ou precisa ser, para mim, como ocorre nesse padrão de condicionamento egóico, de condicionamento psicológico.
Quando as pessoas perguntam assim, o que é o ego? O ego é isso. O ego é a ideia de que alguém aqui é dono de alguma cadeira. O ego é alguém que acredita que é dono de uma mulher, porque se casou com ela. É dono a ponto de não deixar ela adoecer, envelhecer, fugir com o outro. O ego é isso, é um elemento em você que acredita que controla, que possui, que domina. O ego em você é o elemento que pensa. Só há o pensamento acontecendo. Mas o elemento que acredita que está pensando é o ego. Só há sentimento acontecendo, mas o elemento que acredita que é dono do sentimento e que por isso merece ter mais disso é o ego. Ou menos disso, que é o sentimento ruim, é o ego. Nós só temos a presença da dor, mas não de alguém. Quando alguém surge, ele quer se livrar da dor. Isso é o ego. Nós temos a presença do prazer, mas quando alguém chega, acredita que é dono daquilo e quer mais daquilo. Isso é o ego. O ego em você é um elemento que artificializa a vida como ela acontece. Então, não sabemos, ou melhor, tudo que sabemos é a partir do pensamento, de como lidar com o momento presente, de como lidar com a experiência do instante. Essa forma, esse formato, está dentro do movimento que é o movimento de uma mente, que é a mente egóica. Convite aqui é a ciência para a meditação. E a meditação é ficar ciente de suas reações, tomando ciência de que esse movimento é só um movimento, que o pensamento está estabelecendo na desatenção. Ciente de como o movimento da mente acontece, essa condição é rompida. Esse pensamento cessa. Essa qualidade de pensamento em nós é a qualidade de pensamento. Tagarela, repetitivo, continuado, imaginativo, cheio de sonhos, cheio de ideias, cheio de crenças, cheio de conclusões, avaliações sobre quem eu sou, sobre quem o outro é, sobre o que a vida é. Essa maneira de viver é a maneira da ilusão, é a maneira da ignorância, é a maneira do equívoco. É a forma, é na forma da mentira. Então, o que é meditação? Meditação é a ciência da vida aqui, como ela acontece, sem o pensador, sem o elemento que não gostei ou eu gostei. O contato com o momento presente, sem o passado, sem as avaliações, as conclusões, as ideias. Então, meditação é agora, enquanto você fala com alguém, quando você caminha, na hora do jantar, vendo TV. Quando você escuta as notícias, ou você se movimenta internamente com elas, ou você assiste como assiste um filme. Compreende? Quando você está assistindo um filme, você entra dentro do filme? Ou você só fica aguardando o próximo momento? Não é assim? Não é sempre a próxima cena que é a mais fascinante para quem assiste um filme? Sim ou não? Quando você assiste um filme, as cenas que você já viu são interessantes? Não. As que virão são interessantes. Então você está diante de quê? De um espetáculo. Então a gente não tem nenhum problema em assistir filme, não é? Ninguém tem. Porque todo mundo sabe que ninguém interage dentro do filme. Agora, eu me pergunto por que a gente é tão louco. Porque a gente acredita que interage com o filme da existência, com o filme da vida. Acreditando que a gente pode mudar o que é. Não, a gente não pode mudar o que é. Essa é a diferença de um ser realizado, que realizou Deus nessa vida, que está vivendo essa vida em graça, em amor, em bem-aventurança, em felicidade, para
Os pobres mortais. Porque nós acreditamos que a gente pode entrar no filme. A gente não pode entrar no filme, a gente pode apenas observar, olhar, assistir. E um detalhe, todo filme você vai assistir não é para sofrer, você vai assistir para curtir, não é assim? Ninguém vai assistir um filme para sofrer. Você vai assistir um filme porque vai se divertir, você vai assistir um filme porque você vai curtir. Então, por que a vida não é bem-aventurança? Não é felicidade? Não é alegria? Porque o pensamento em você estabeleceu a ilusão de que existe um pensador aí para controlar os pensamentos, para controlar o que quer, o que não quer, o que sonha, o que deseja, o que objetiva. Então, o que é meditação? É se assentar e assistir o filme. Isso requer uma mente silenciosa, uma mente que não seja a mente do movimento, do pensamento, mas a mente da percepção. Eu tenho diversas falas sobre o que é real meditação. Eu costumo dizer que existe a prática da meditação. As pessoas falam muito de praticar meditação. Eu nunca falo de praticar meditação. Eu só falo o tempo inteiro aqui do que é meditação prática. Há uma diferença entre a meditação na prática e a prática da meditação. A meditação na prática é ficar ciente quando está com raiva de que a raiva é a única coisa, de que o medo está presente e ele é a única coisa, que o lugar foi tomado, o seu lugar, tomaram o seu lugar, isso é a única coisa. Ficar ciente disso, sem colocar um elemento que se separa para reagir a essa percepção, requer esta mente livre do passado. Requer esta mente em percepção. A mente em percepção é o olhar livre do eu, é o olhar livre do ego, é a presença da meditação. Ok? Vamos ficar por aqui. Esse elemento presente em nós, que analisa, compara, aceita, rejeita, faz escolhas, toma decisões, resoluções e parte para ações, que é a base da lembrança, da memória, de todo o conhecimento adquirido, é a presença do pensamento.